Nossa aula está sendo gravada agora e o que é que acontece? Nós estamos batendo oficialmente o nosso conteúdo de primeira avaliação e já até vamos iniciar o de segunda avaliação. Na semana que vem, a próxima terça-feira é dia 8, né? Aí nós temos dia 15. A prova de vocês sabem se é dia 22 ou 29? Vocês lembram de cabeça? Não, professor, de cabeça, não. Pois é, eu acho que é dia 22, porque a prova da turma da tarde é dia 21. Então, se dia 22 for a prova de vocês, nós temos, depois de hoje, mais duas aulas antes da prova, né? Então, uma, desculpa, obrigatoriamente é revisão e a outra seria de conteúdo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre, vamos fazer um resumo a respeito das NRs, né? A NR, né, a gente conhece que é a sigla de norma regulamentadora, e elas são, entre aspas, né, eu vou usar aqui um sinônimo, elas são a alma, né? Elas são a legislação que embasa todo o poderio do ambiente de trabalho. Então, as NRs, elas envolvem a denominação do empregado, do empregador, sobre as características físicas do ambiente de trabalho, sobre questão elétrica, edificação, fala sobre os programas de saúde ocupacional. Então, nós vamos perceber que essas NRs, elas fazem uma abordagem muito grande, né? Nós temos hoje um quantitativo de 36, né, NRs, e o que foi que eu fiz? Eu dividi essas NRs em 12, né? Três grupos de 12. Então, hoje nós vamos abordar 12 NRs, né? E nas próximas aulas, mais 12, mais 12. Ontem, a gente chegou aproximadamente até 11, né? A gente estava começando a 12ª NR, e aí o tempo se esgotou, né? Então, eu costumo dizer para vocês, e eu repito mais uma vez, a mesma coisa que eu digo para o pessoal da tarde, é que dos nossos 4 horários, tu vai repetir até por causa que o Jean comentou ainda há pouco, nosso último horário, ele sempre é guardado para a gente poder fazer as nossas visitas práticas. Então, nós temos 3 horas aula, ou seja, começa às 7h30 e vai até 10 horas da manhã. O que eu faço e opto é o seguinte, eu sempre termino uns 20 minutos antes, mais ou menos, ou até mais do que isso, que é para poder já processar as imagens e jogar na plataforma para vocês. Então, vamos começar, né, falando sobre as NRs, e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem pontuar algo que acham importante, podem ficar à vontade, tá bom? Bom, olhem só, a legislação trabalhista, né? Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Atualmente, existem 36 NRs aprovadas. Estas NRs compõem a portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, vigente desde o 6 de 7 de 1978, relativas à segurança e medicina do trabalho. Estas normas estão previstas no capítulo 5 da CLT, que são as consolidações das leis do trabalho. Tá bom. Quando a gente pensa nessas 36 NRs, e a gente pensa principalmente que elas surgiram lá em 1978, a gente precisa entender que as NRs elas foram nascendo progressivamente, né? Nós não tivemos no dia 6 do 7 simplesmente o surgimento e o amadurecimento dessas NRs propriamente ditas. Por quê? Porque a dinâmica de trabalho ela vai se adaptando com as necessidades sociais e vai se adaptando com o passar do tempo. Pois uma atividade que antigamente, no caso, no passado, ela ocorria de uma forma, hoje em dia ela pode ter se passado por uma transformação e agora ela acontece de uma forma diferente. Quais são os exemplos que nós temos?
disso. O maior exemplo disso, gente, é o momento em que nós vivemos. Então, o processo de trabalho do professor, que antigamente envolvia a sala de aula, dele estar em pé, dele estar manuseando o quadro e tudo mais, hoje já está direcionado para o meio digital. Então, pô, será que o meio digital ele oferece riscos ocupacionais diferentes da sala de aula? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas será necessário uma avaliação para a gente tentar determinar se isso é presente ou não. Aqui nesse texto de vocês, está escrito assim: estas normas estão previstas no capítulo 5 da CLT. Muitas vezes a gente pergunta para o trabalhador assim: olha, você é CLT? Né? Quando se pergunta sobre CLT, muitas pessoas estão querendo saber se aquele indivíduo ele tem carteira assinada, né? Ou seja, ele tem registro de trabalho. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é apenas o trabalhador que tem registro de carteira assinada que tem direitos e deveres no ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, o funcionário que ele é concursado, ele, ele tem direitos e deveres. A carteira dele muitas vezes não é assinada. E aí, como é que fica? Então, quando, por exemplo, um vendedor de bombons que trabalha na rua está, por exemplo, trabalhando na esquina de uma parada de ônibus e ele sofre um acidente qualquer, existem órgãos aqui em Belém do Pará, como o Sereste, que podem ofertar a ele algum tipo de auxílio, orientação, entre outros serviços. Então, vamos tirar da cabeça que o profissional que é carteira assinada, ele é o único funcionário profissional que tem que seguir regras, que tem direito a alguma coisa ou coisas do tipo. Isso não existe, tá bom? Então, é importante a gente entender que as normas regulamentadoras, elas vão tentar alinhar o máximo possível tudo o que pode ser referente ao ambiente de trabalho, tá bom? Bom, olhem só, pessoal. Essas NRs, elas costumam ser documentos em PDF, né? Alguns documentos grandes, e eu não tenho eles aqui, né, devido à grande quantidade. Para quem quiser baixar, para estudar para um concurso, né, para tirar alguma curiosidade, eu botei aqui um caminho, aqui é o site, né, do Ministério do Trabalho, e aí você vem aqui nessa opção legislação, e depois tem o item chamado normas regulamentadoras. E aí quando vocês clicarem aqui, vocês vão encontrar todo esse conjunto, né, de arquivos para poder ler, né, para poder entender melhor, tá? Não se preocupem, porque em âmbito de prova, né, principalmente a nossa primeira avaliação, eu não vou pedir para vocês, olha, vocês precisam decorar essa NR. O que é que diz o inciso tal? Não, gente, isso daí não faz o meu perfil, né? Eu só quero que vocês entendam um pouco o tudo, né? A grandiosidade que essas NRs elas se propõem a estudar, a nos permitir entender, tá? Outra coisa importante. Com a chegada das NRs, principalmente a nossa primeira NR, que é a NR1, que fala da disposição geral, nós vamos ter o quê? A institucionalização da saúde e segurança do trabalhador. Porque quando a gente fala nessa institucionalização, nessa concretização da segurança e saúde do trabalhador, nós vamos ter nas disposições gerais a caracterização do ambiente de trabalho, a caracterização do empregado, do empregador, né? Então, se a gente olhar essa nossa primeira imagem, que nós temos aí igual uma rodovia, nós temos várias estradas e nós vamos ter um ponto, né, central que vai interligar isso tudo. E quando a gente pensar em NR1, quando a gente pensar nas NR de maneira geral, imaginem elas como uma forma de interpretação
de todo o cenário do ambiente de trabalho. Como eu repeti anteriormente, que vai envolver desde a característica física do ambiente, como até a saúde do indivíduo, tá bom? Bom, olhem só. A NR1 estabelece, né, o campo de aplicação, todos os locais de trabalho submetidos à CLT, como comércio, indústria, transporte e outros. Ou seja, nessa NR1, nós vamos ter essa caracterização do ambiente de trabalho. E olhem só, vamos entender o seguinte, do local de trabalho, né? Todo o local onde o trabalhador ele está exercendo a sua força de trabalho, ele é um ambiente trabalhista. Aí vamos dar um exemplo, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: o meu ambiente de trabalho, ele é aqui na sala de aula, né? Eu estou aqui dentro da Examaz, estou aqui dando aula para vocês. Mas, por exemplo, o indivíduo que trabalha com limpeza de fossa, por exemplo, o ambiente de trabalho dele é lá na rua, né? Ele está desenvolvendo as atividades laborais dele lá na rua. Então, por exemplo, o meu ambiente de trabalho oferece riscos totalmente diferentes para aquele indivíduo que trabalha lá com limpando fossa. Da mesma forma que, por exemplo, a professora Elisângela, ela pode estar dando aula numa sala lá atrás. O risco que ela tem na sala de aula dela pode ser diferente do meu, mesmo nós a gente exercendo praticamente a mesma função, né, que é só professor, e na mesma instituição. Mas o local específico, ele pode ter características diferentes, por exemplo, do local que eu estou inserido. Tá bom? Vamos ver o número 2. Deixa claro que as empresas não só devem cumprir as NRs, mas também as disposições legais, estaduais e municipais, mas ressaltando que as regras da CLT sempre se sobreporão. Bom, o que é que essa informação ela quer dizer? Olhem só, preste atenção. Quando a gente pensa em legislação, nós temos um órgão maior, que é o órgão federal, temos o órgão estadual e o órgão municipal. Cada um possui determinados pontos envolvendo sua legislação, tá? Então, o estado do Pará às vezes permite algo que o município não permite, né? Vocês percebem, por exemplo, agora, na época da pandemia, que foi que o Helder Barbalho fez? Ele decretou oficialmente o retorno das aulas em áreas de bandeira laranja, verde, amarelo, um negócio assim. E o que foi que ele falou no final do decreto? Que os prefeitos têm a liberdade de optarem ou não pelo retorno às aulas. Ou seja, o Estado determinou, se quiser abrir, pode abrir. Mas o poder municipal também tem o seu direito de escolha isso ou não. O que acontece muitas vezes, gente, é que, por exemplo, o governo federal lança uma legislação X e o Estado e o município, às vezes, criam legislações que fazem com que aquele entendimento da lei federal ela possa se transformar em ambígua ou contraditória. Mas a legislação federal sempre deve ser respeitada. Ela nunca vai ser menor do que a estadual ou municipal. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você abriu agora um negócio. Um negócio qualquer. E o governo federal diz para você que o seu alvará de funcionamento tem que ter apenas a duração, uma validade de 1 ano. Tá? E o governo do estado determina que os alvarás podem ter até 1 ano e meio. Significa dizer que se o governo do estado chegar na tua loja e o teu alvará estiver atrasado, por exemplo, está 1 ano e 3 meses, o estado aceita. Ou seja, não, tudo bem, daqui a 3 meses a gente volta para ver se está tudo certo. Mas se um órgão federal competente bater lá, ele vai ser multado.
né? Porque a determinação maior é o que tem maior validade, tá? E é engraçado a gente falar sobre legislação, principalmente nesse ponto que nós estamos falando sobre NR. Por quê? Porque, pessoal, muitas pessoas acham que quando você vai construir um ambiente de trabalho, eu vou abrir uma loja de roupa, eu vou abrir uma lanchonete, que é muito fácil. E a verdade é que nós temos hoje no Brasil um segmento para abrir um estabelecimento considerado um dos mais burocráticos do mundo. Ou seja, uma pessoa que quer abrir uma loja, uma lanchonete, ela vai precisar investir muito dinheiro com documentação, né? E vai precisar, sim, ter paciência e aguardar o tempo necessário, né? Para que a gente possa entender que esse processo ele é complicado, por exemplo. Vamos para o número 3. Prevê o estabelecimento de normas de engenharia de segurança e medicina do trabalho, por meio das condições coletivas de trabalho, desde que observada a hierarquia das leis. Então, nós estamos falando de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Estamos falando de estrutura física e falando do estado de saúde do trabalhador. Então, gente, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre essa questão de engenharia de segurança. Até por curiosidade de vocês, é o seguinte: às vezes as pessoas pensam assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lanchonete para mim ganhar um dinheiro lá na garagem da casa da minha mãe. É um espaço bom, amplo, eu vou fazer uma reforma e vou montar uma lanchonete, vou botar umas mesas, tá ótimo. E aí, o cara montou a lanchonete, botou uma pessoa para atender o público, né, levar o lanche, e uma outra pessoa só no caixa. Tá ótimo. Ele conhece uns vizinhos lá, deu um dinheiro para eles não trabalharem, né, nem assinou a carteira deles. Quando a fiscalização bate lá, aí vão perguntar para ele, cadê seu alvará de funcionamento? Aí o cara vai dizer, não, olha, eu não tenho alvará porque isso aqui é a casa da minha mãe, né? Eu estou usando o pátio da casa dela como lanchonete. Aí, não, negativo. Você está com estabelecimento de venda de alimentos. Cadê o curso de manipulador de alimentos desses funcionários todos? Não, eles não têm, é porque já trabalharam com lanchonete, estavam me ajudando. Não existe isso, gente. Então é importante eu reforçar isso para vocês, porque ainda em Belém, no Pará e no Brasil, existem muitas empresas, muitos negócios, pequenos negócios, que estão agindo, entre aspas, de maneira ilegal, tá? Ou seja, estão assumindo um risco, né? Um comportamento que podem ser multados, né? E infelizmente perder ainda mais dinheiro, tá ok? Bom, número 4. Conceitua, né, empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor, canteiro de obra, posto de trabalho e local de trabalho. Então, gente, nós vamos ter aqui na NR1, nessas disposições gerais, uma caracterização, né, ou seja, um conceito de palavras que fazem parte desse cotidiano da saúde do trabalhador. Por exemplo, o empregador é aquele que faz o teu registro, né? Ele assinou a tua carteira, teu empregador. O empregado é aquele que exerce a sua função laboral em função do empregador. A empresa é o local, né, onde você trabalha. Por exemplo, eu, professor Adilson, quem é meu empregador? É o professor Reinaldo, né? Qual é a empresa que eu trabalho? Escola Superior da Amazônia. É um estabelecimento do que, Isamacha? Estabelecimento de ensino. Qual é o setor? Bom, eu trabalho na parte da docência mesmo, né? Não sou de serviços gerais nem outra área, eu sou da parte de docência. Então, nós vamos ter uma caracterização bem pontual sobre isso, tá? E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olhem só, vamos imaginar aqui o seguinte.
O meu empregador é o professor Reinaldo, né? Vamos imaginar que eu estou aqui na Examas com a professora Elisângela, né? A professora Elisângela é a minha coordenadora, é a minha chefe direta, e eu tive um atrito com a professora Elisângela. E a professora Elisângela me demitiu aqui da Examas, me mandou embora. Tá bom. E aí eu me senti assediado moralmente, né? Eu fiquei assim bem chateado com a situação e eu fui para a justiça procurar os meus direitos. Eu pergunto para vocês, quem é que vai responder por isso que eu estou pedindo? Vocês acham que é a professora Elisângela ou vocês acham que é o professor Reinaldo? Professora Elisângela? O Reinaldo. Ó, quem vai responder Empresa. por isso? O que, Jean? A empresa. Quem vai responder por isso é o professor Reinaldo, tá? Porque se eu fui demitido por um motivo que eu acho contraditório, eu entro na justiça por isso, quem é meu empregador? É ele. Então, quem bateu minha demissão, mesmo a pedido da Elisângela, foi ele, né? Então, ele vai para a justiça brigar comigo por uma indenização ou não. Mas é claro, né, que o professor Reinaldo, o vice-presidente do grupo Almeida Gonçalves, né, dono da Reina Lab, Reina Farma, Examais Tech, entre outros, ele não vai sair do dia a dia dele, do ambiente de trabalho dele, para ir lá para o tribunal, né, bater conversa com o juiz para poder ver quem está certo e quem está errado. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma carta, que a gente chama de carta de preposto, né, e vai passar para os advogados dele. Então, os advogados, junto com o representante da faculdade, eles vão ter o direito de representá-lo na justiça. Então, é por isso que quando você coloca, por exemplo, a CELPA na justiça, que você coloca a COSAMPA, uma empresa qualquer, dificilmente o dono da empresa aparece na audiência. Quem é que vai? Os advogados e os representantes ou o representante da empresa. E aí sim lá vai haver negociação ou não relacionado a isso. Alguém tem alguma pergunta até aí, gente? Não, Não? E o que é que acontece? Provavelmente a professora Elisângela não vai ficar nem sabendo o que foi que aconteceu na justiça e tudo mais, tá bom? Uma outra coisa importante, a gente tem no número 5 também, né? Estabelece os deveres da empresa, né? Então, nós temos que entender que não só a empresa, mas o próprio trabalhador, todos possuem direitos e deveres, né? Então, existem empresas, por exemplo, aí, que o trabalhador está há 5 anos trabalhando, 4 anos trabalhando, e a empresa nunca pediu um exame periódico para ele, por exemplo, né? Esse indivíduo, ele teve, por exemplo, um cálculo trabalhista feito errado. Aí, professor, mas isso acontece? Acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas, quando são demitidas, né, sem a justa causa, elas têm direito a pegar sua rescisão, né, de trabalho, seu 13º e férias proporcionais, tem direito a sacar o FGTS. E olha o que é que acontece. Eles chamam você na empresa, aí você pega aquele documento, lê, vê aquele valor assim bacana, né, e assina. E olha que interessante, tem muita gente pegando esse documento e dando para um advogado fazer a revisão daqueles valores. E muitas vezes, gente, aqueles valores, eles estão errados, né? Então eu chamo a atenção para vocês disso, porque tem muita gente que às vezes sai do ambiente de trabalho e poderia estar recebendo um valor maior, mas muitas vezes não, tá? Vamos pensar aqui o que é um dever da empresa. É um dever da empresa ter conhecimento de toda a legislação que envolve o seu potencial de trabalho, né? Sabe por quê? Porque às vezes você trabalha lá numa cozinha qualquer e você percebe o cara que cozinha lá, ele deveria
sei lá, por exemplo, usar um capacete. E ele não está usando o capacete. E quando ele chega no trabalho, quando ele escorrega, cai no trabalho, que ele vai para a justiça, o juiz pergunta lá para o empresário, mas senhor, o senhor não sabia que ele deveria usar capacete? E às vezes, com essa pergunta, o empresário ele quer dar uma de coitado. Não, olha, eu não sabia, né? Na verdade, eu nunca ouvi falar que era preciso. É nessa fala que o juiz pega o empresário. E ele determina culpado por não saber, por não conhecer princípios básicos de exercício do trabalho, né? Então, na justiça, no tribunal, o juiz faz perguntas muito espertas, né? Que é justamente para o indivíduo falar. Então, a empresa precisa ofertar um ambiente de trabalho saudável, né? Precisa ofertar condições, muito boas para aquele trabalhador, entre outras características, tá bom? Número 6, cria as obrigações do trabalhador, né? Então, assim como empresário, o trabalhador ele precisa o quê? Respeitar o seu ambiente de trabalho, precisa exercer seu potencial de trabalho com respeito ao ambiente, aos outros colegas, com um processo produtivo. Então não é simplesmente chegar lá, tenho que bater esse martelo aqui nesse prego, vou só fazer isso e pronto. Não, nós precisamos ter uma visão muito maior do que simplesmente isso que se vê. Número 7, caracteriza a disciplina no trabalho. Tem muita gente, pessoal, que quando escuta essa palavra, né, disciplina, pensa numa coisa muito rigorosa, né? Por exemplo, no exército tem muita disciplina, né? Mas a disciplina, ela nada mais é do que adequação e o quê? O respeito íntegro na sua atividade. Disciplina é você chegar no seu ambiente de trabalho e exercer com segurança as suas atividades. Porque tem gente hoje que chega mexendo no celular, chega brincando, empurrando um colega, e infelizmente isso é uma situação de risco eminente, tá bom? Gente, até agora, alguém teve alguma dúvida sobre a NR1? Senão nós vamos passar para a NR2, tá bom? Eu acho que está tudo tranquilo. Bom, olhem só, a NR2, né, ela fala sobre a inspeção prévia, né? O que é que significa falar sobre inspeção prévia? Ela significa dizer que as instituições de trabalho, quando vão abrir uma nova estrutura física, né, ou quando ela já possui uma estrutura, elas vão precisar passar, e vocês podem ter certeza que vão passar por uma inspeção qualquer, né? Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui. Você está aí na sua casa e vocês têm uma casa com um pavimento só, né? Ou seja, só tem o térreo. E aí você paga um IPTU para isso. Aí você pensa assim, cara, se eu comprar o terreno do lado e construir mais uma casa, eu vou aumentar o tamanho dela e vou ter que pagar IPTU. Porque olhem só, toda obra, né, dentro das cidades, elas precisam de autorização e um alvará para, né, aquela obra dar continuidade. Aí o cara fala, não, não vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir um pavimento em cima. Vou fazer o segundo e o terceiro andar. Gente, não interessa. Para qualquer lado que o terreno cresça, é necessário sim, né, você ter um documento chamado de ART, né? É um documento assinado por engenheiros e arquitetos que mostram que aquele projeto passou pela avaliação de um profissional da construção civil. Então, essas informações acabam nos trazendo a ideia de que não é tão simples assim você ter um ambiente de trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, olhem só, na inspeção prévia, vamos ver o primeiro cheque lá. Solicitar inspeção ao órgão competente. Então, muitas vezes você vai ter que ter uma inspeção
vigilância sanitária, você vai ter que ter vigilância do CREA para ver aquela situação. Tanto, gente, que quando vocês entram no estabelecimento, vamos dar um exemplo de uma panificadora aqui. Você vai lá, pega o pão, quando vai para o caixa, atrás da pessoa que fica no caixa, tem vários documentos. Prefeitura de Belém, Corpo de Bombeiros, né? O pessoal põe aquilo na parede como se fosse um troféu. E, na verdade, gente, aquilo é uma grande conquista. Porque hoje em dia, com tanta fiscalização e tanta burocracia, às vezes é muito difícil, né, a gente ter o sucesso desses empresários. Olha que coisa interessante. Aí a gente está falando um pouco de obra, né, dessa situação de avaliação do local. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que é muito famoso, né? Às vezes você está lá num local qualquer, num ambiente de trabalho, você é o dono da empresa, e aí chega o fiscal. Porra, chegou um fiscal aí, ó. E aí o fiscal olha para ti e fala assim, olha, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Aqui no teu ambiente de trabalho está faltando isso, aquilo outro e tal. Isso aí é fácil de resolver, mas tu precisa fazer isso o mais rápido possível. E aí, às vezes o fiscal fala assim, não era nem para estar funcionando aqui seu estabelecimento por causa disso. Aí o dono da empresa fala o quê? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Pô, isso daí eu já estava até pensando, eu já tinha até chamado um funcionário para fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, eu vou logo pedir para o pessoal resolver tudo isso para mim, mas, pô, me quebra esse galho aí, em vez de eu pagar essa multa, porque eu vou te dizer uma coisa, sabe? Para pagar a multa e dar esse dinheiro para um político, eu prefiro dar metade desse valor para ti, tu me libera. Aí o que é que o cara faz? Não, mas olha, então tá bom. Eu vou deixar funcionando aqui, vou pegar esse dinheiro, e aí mas tu resolve isso essa semana ainda, tá? Não, pode deixar, tá bom. Passar 1 ano, 2 anos, o cara nunca ajeitou aquilo. Existem exemplos disso? Claro. Um exemplo muito famoso e triste que nós temos disso foi aquela boate Kiss. Vocês lembram daquela boate que pegou fogo, né, no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria? As portas, né, de saída de emergência parece que não tinha a dimensão correta, não estavam no local. A porta abria ao contrário, ao invés de abrir para a parte, a porta tem que abrir para frente, né, e não para trás. O teto tinha aquele material que, ao queimar, liberava gases tóxicos. E aí, nesse negócio de, não, olha, dá um dinheiro para o bombeiro, não, tem a alvará, dá, compra. Quando acontece a situação, aí as pessoas se mobilizam, né? Não, olha, quem errou? Todo mundo errou. Né? O dono da empresa errou, quem liberou a alvará errou, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas, né, por causa de dinheiro, levam o risco para milhões de pessoas. Outra coisa que é interessante, vocês já ouviram falar na Cefa, aqui, né, em Belém, e existem alguns cargos nesses órgãos que a gente tem, chamado de auditores, né? Então, por exemplo, tem um auditor da Cefa. Gente, existe auditor hoje em dia que ganha mais de 30 mil reais, né? Concursado e ganha mais de 30 mil reais. E por que eu chamo a atenção disso para vocês? Porque hoje, uma pessoa que vai trabalhar com fiscalização, principalmente de ambientes assim, que são ambientes que envolvem muito dinheiro, precisam ser pessoas que ganham muito bem e que tenham muito conhecimento a respeito daquela legislação. Principalmente quando a gente fala de um auditor do Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, ele precisa saber muito bem essas NRs e tudo mais, para que ele não deixe escapar um detalhe, por exemplo. E é bom ganhar muito bem, porque quando o cara chega para ele e fala, olha, senhor, vou lhe dar aqui um do lanche aqui, 100 reais. Aí o cara vai falar, 100 reais, cara? Tu acha que eu vou me sujar? Eu ganho mais de 30 mil reais por mês. E ter um pouco mais de respeito, né, pelo exercício da sua profissão, tá? Vamos ver o outro cheque, né? A empresa pode encaminhar ao órgão competente
declaração das instalações, que poderá ser acatado ou não. Então, significa dizer o quê? Olha só, para você ter esse alvará, o que é que a empresa muitas vezes faz? Contrata um arquiteto, um engenheiro, que vão projetar o local que eles vão exercer a força. Aquele documento, aquele projeto, ele vai lá para o órgão competente e lá as pessoas vão dar uma olhada. Por exemplo, essa janela não pode ficar aqui. Essa saída de emergência, ela não está num dimensionamento correto. Então, esse projeto vai voltar, você vai precisar fazer esses ajustes e mandar novamente. Enquanto não estiver aprovado, não pode ser construído, não pode ser feito nada, tá bom? Outro cheque. As empresas poderão submeter previamente os projetos de construção e instalações para apreciação. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Vão pegar todo esse projeto e submeter. Outro cheque. A emissão do certificado de aprovação de instalações. Ele é um documento, às vezes a gente vai numa obra qualquer, na entrada da obra a gente vê um documento pregado, às vezes, né? Preso à estrutura, que é só para que, se algum fiscal chegar até lá, na entrada ele já percebe que existe um certificado de aprovação, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre a NR3, tá bom? Ela fala sobre as questões de embargo ou interdição, né? Então, por exemplo, nós vamos entender que quando você apresenta um ambiente de trabalho que não possui características compactuadas com a segurança do trabalhador, nós podemos sim ter a paralisação dos serviços ali presentes, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. Esses ambientes, eles podem apresentar um risco grave e iminente, né? Toda condição ambiental de trabalho que possa causar um acidente de trabalho ou doença ocupacional. E aí nós vamos ter duas palavras muito importantes, que é interdição, né, e o embargo. O que é a interdição? A interdição é a paralisação total ou parcial do estabelecimento de um setor, serviço, máquina ou equipamento. Vamos procurar um exemplo para dar sobre isso. Tá, vamos imaginar que, deixa eu ver aqui, no supermercado, a gente tem vários setores, né? A gente tem o setor de panificação, temos a lanchonete, temos aquela área onde os funcionários vão cortar carne, né, para botar naqueles pratos de isopor. E vamos imaginar que lá naquela área da carne, o indivíduo botou o dedo e perdeu um dedo na serra, né? E aí foi aquela correria, foi feita uma fiscalização e constatou que aquela máquina, ela não tem mais condições de funcionamento, né? Ela está ultrapassada e não tem que ser feito. Aí, o que é que acontece? O fiscal chega lá no supermercado e diz: olha, meu amigo, nós vamos ter que interditar essa máquina. Não tem como. E aí o cara fala: mas senhor, nós só temos essa máquina que trabalha aqui com carne. A fiscal, você que sabe. Então, ou você fica sem trabalhar, ou você compra uma máquina nova. E aí o que é que acontece? É preciso fechar todo o supermercado por causa disso? Não. Ele vai interditar apenas aquela parte do açougue. Por enquanto aquela parte ela não está funcionando. A mesma coisa é você encontrar alguma coisa errada na panificação e falar, não tem como, vamos fechar aqui essa parte, mas o resto do supermercado continua funcionando, tá? Quando a gente fala em embargo, né, nós estamos falando de uma palavra específica. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Deixa só eu ver aqui, gente, se tem microfones ligados, só para desativá-los, tá?
Então, pessoal, quando a gente fala em embargo, nós estamos falando em um tipo de interdição específico de obras, né? Então, o embargo, ela é a paralisação total ou parcial de uma obra. Só quero chamar a atenção o seguinte, gente. Quando você fala de interdição ou de agravo, ou, desculpa, de embargo, você só pode, né, interditar, assim como liberar novamente aquele estabelecimento, se você é, né, um funcionário direto, né, da parte trabalhista, né, dessa justiça trabalhista da fiscalização. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que lá no líder aconteceu do cara cortar o dedo lá na serra, lá dentro do açougue, e chega um guarda municipal e diz o seguinte, ó, nós vamos interditar toda essa área pelo período de 1 mês. Ele não pode fazer isso, tá? Ah, a polícia chegou lá, não pode interditar, fazer uma determinação como essa. Agora, gente, é diferente, por exemplo, de um policial chegar lá e falar o seguinte, ó, nós temos um mandato que aqui dentro se trafica drogas e isso aqui não é um açougue. Então, nós vamos fechar esse estabelecimento para investigação. Aí é uma situação bem diferente, tá? Só para a gente não confundir as coisas, tá bom? Vamos passar aqui. Bom, a NR4, ela fala sobre o serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho, né? Ela pensa um pouco nessa relação da estrutura que a gente vai ter no ambiente do trabalho, tá? Com essa NR, a NR4 é uma NR muito famosa, né, na área da saúde, é uma NR que a gente discute com muita frequência. E o que é que ela nos diz? Primeiro, ela determina a obrigatoriedade do SESMIT, né, que foi algo que a gente já falou ainda há pouco, ou já falou em outras aulas, né, nos serviços especializados na saúde, né, medicina do trabalho. E o que é que acontece? Ela vai nos orientar, né, ela vai nos ajudar a como criar, né, como organizar as nossas ações direcionadas à segurança e à saúde do trabalhador, né? Vai definir os profissionais, algumas atribuições específicas, vai dizer o que é que o SESMIT ela vai ter que fazer e vai fazer a gradação dos riscos, né? 1, 2, 3, 4, o risco aqui é esse, o risco aqui é outro, tá bom? Então a NR4 ela vai determinar essas características. Logo em seguida, ainda falando um pouco sobre essa parte ainda de segurança do trabalhador, a NR5 ela já vem com uma ideia do que a gente chama de CIPA, né? É uma palavra curiosa, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas a CIPA, ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA nada mais é do que uma comissão formada pelos próprios, né, trabalhadores de um determinado ambiente. E essa comissão, ela tem funcionários, tem representantes, tanto dos trabalhadores em geral, como representantes da própria direção da empresa. Quando a gente pensa em CIPA e a gente olha para essa imagem, o que é que a gente consegue ver aqui? É que o chefe, esse cara de terno preto, ele está tentando esconder um acidente de trabalho das pessoas que fiscalizam o ambiente de trabalho, né? Então, muitas vezes o dono da empresa, o empresário, ele quer de toda forma, né, dizer que não existe acidente de trabalho lá na sua empresa, ele quer menosprezar aquele acidente de trabalho. E a verdade é que a CIPA, ela tem um papel muito importante dentro desse cenário, né? Porque a CIPA, gente,
ela não quer o controle dos trabalhadores, como está escrito ali. Porque tem muito trabalhador hoje em dia que ela tem medo da CIPA, porque acha que a CIPA está lá para poder, por exemplo, julgar e punir a atividade do trabalhador. Então, às vezes, tem alguém da CIPA, tem uma CIPAT, que é uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e muitas vezes o técnico de segurança do trabalho, às vezes pergunta, gente, o que é que vocês acham que pode melhorar o nosso ambiente de trabalho lá em tal local? Aí todo mundo olha e ninguém responde nada. Por que ninguém responde nada? Porque todo mundo está com medo de passar por alguma retaliação e até mesmo ser demitido por causa disso. A CIPA, ela não foi criada para isso, tá bom? Então, olhem só. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes estabelece a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento por estabelecimento uma comissão constituída exclusivamente por empregados, com o objetivo de prevenir infortúnios laborais através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidente do trabalho e doenças ocupacionais. A fundamentação legal ordinária específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR são do artigo 163 e 165 da CLT. Então, quando nós falamos de fundamentação legal ordinária específica, nós estamos falando de uma determinação que não pode simplesmente levar um tempo para acontecer. Não, ela obrigatoriamente ela precisa ocorrer dentro da sua instantaneidade. Como assim, professor? Por exemplo, o trabalhador foi contratado hoje para ir para o seu ambiente de trabalho. Se ele precisa de EPI, ele precisa começar hoje com o EPI dele. Não tem como a gente falar, olha, meu amigo, você está começando hoje, eu vou solicitar o teu EPI, eu acho que lá pela semana que vem deve estar chegando, tá? Isso não pode acontecer, tá, gente? Isso daí, a gente precisa ser uma fundamentação ordinária, precisa acontecer imediatamente, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre CIPA? Alguma dúvida até aqui? Não. Lorena Londres, tu que é técnica em segurança do trabalho? Quase. Tá bom, se eu falar alguma besteira aí, se tiver alguma coisa para falar, você pode ficar à Era, vontade. professor, mas faz muito tempo já. Eu esqueci de umas coisas. Já a gente vai relembrando aqui. Então, olhem só, gente, outra NR assim, né, extremamente importante para a gente, não só para a gente, mas quando a gente fala dessa NR é uma coisa assim que na minha vivência profissional, gente, salva vidas, né? Salva vidas porque, olha, a gente vê muita situação que o trabalhador ele se safa por muito pouco. Esse pouco, que é muito, é o uso do EPI, tá? Então, a NR6 vem determinar o uso dos equipamentos de proteção individual, ou seja, o EPI, tá? Bom, o que a gente precisa saber sobre a SNR? Primeiro, sobre a obrigatoriedade do fornecimento do EPI. Como assim? Gente, a empresa ela é obrigada a fornecer o seu EPI, assim como fazer a troca constante desse EPI quando necessário. Então vamos imaginar o seguinte: você foi para a obra, né? E o teu chefe chegou lá para ti e falou: "Olha, meu amigo, você quer seu capacete", né? E aí você vai usar o seu capacete e lá no ambiente de trabalho, tu percebeu que esse capacete ele, cara, é muito pequeno, não está conseguindo ficar fixo na tua cabeça. Tu chega lá na chefia e fala o seguinte: "Ó, meu amigo, meu capacete não tá dando, ó. Tá bom, a gente vai trocar então. Precisa do maior ou do menor? Não, eu quero o maior. Tá, então a gente vai trocar. Passa uma semana, a empresa não deu esse capacete. Pô, caramba, o trabalhador está preocupado com a saúde dele. Na segunda semana, a empresa não comprou.
Sabe o que o profissional faz? Ele compra um capacete para ele. Não, vou comprar um logo, né? Enquanto a empresa não dá um. E o cara da empresa olha e fala: olha, o fulano já está até de capacete. Eu não vou comprar nenhum capacete para ele. Ele já está usando, eu acho que ele encontrou um por aí, nem procura saber, né? Tá bom. Quando esse trabalhador ele sai, ele é demitido às vezes, o trabalhador ele sempre encontra um advogado que consegue, né, ver as situações de uma maneira muito maior do que a gente habitualmente vive. E vai para a justiça, e o trabalhador, já orientado pelo advogado, vai falar o quê lá no tribunal? Seu juiz, eu peguei um EPI, né? Ele era um EPI muito pequeno, tenho aqui as fotos. Levei para, né, a direção e não foi me dado novo EPI. Inclusive, eu tenho aqui no meu celular umas mensagens que eu mandava para o chefe perguntando se ia demorar. E ele nunca me deu um retorno. Então eu tive que pedir dinheiro emprestado, um dinheiro que eu não tinha e precisei comprar esse capacete, né? E até hoje, sabe, eu ainda não consegui nem pagar a pessoa que me deu esse capacete e muito menos recebi da empresa o capacete. Olha, vocês percebem como aquela história ela fica muito mais sofrida? Claro, o advogado vai pedir danos morais, materiais, vai pedir os carcel, né, na justiça. E aí o juiz vai olhar para o chefe, né, o representante da empresa, e vai perguntar: senhor, o senhor ofertou EPI para o seu trabalhador? Sim, ofertei. Este EPI era o adequado para ele? Aí às vezes o cara está nervoso e fala: olha, eu não sei se era adequado, porque eu não estou lembrado. Aí eu falei: tudo bem, o senhor pode não estar lembrado, mas o senhor precisa ter um registro disso tudo que o trabalhador está lhe falando. O senhor tem aí um comprovante, um documento em que o trabalhador assinou, dizendo que recebeu seu EPI novo? Não, não tenho. Então, a causa é do trabalhador, né? Então, gente, vocês percebem, né, que não é só dar. Ó, comprei um saco de capacete, toma, 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 toma. Não. Você tem que ver se o EPI, ele também é o suficiente ou é necessário para aquele, dentro das suas condições biológicas, por exemplo. Bom, especificação de cada tipo de EPI. A gente tem vários tipos de capacete, a gente tem vários tipos de máscara, né, para isolamento dentro de uma área de UTI, ambulatório, entre outros. Vamos pensar no capacete, né? Qual é a especificação de cada tipo de capacete? Vamos imaginar o seguinte: pô, cara, vim de moto hoje para o trabalho, mas eu não trouxe meu capacete. Mas eu vou usar meu capacete da obra, né? Capacete é capacete. E aí ele pega uma blitz e é lógico que ele vai ser multado, porque o capacete da obra, ele não tem a mesma funcionalidade do que o capacete do quê? Que o cara tem numa moto. Porque o capacete da moto, quando entra na cabeça, abraça a cabeça com uma parte de espuma, que é para evitar o choque e absorver o impacto. E o capacete de moto envolve toda a cabeça. O da área do trabalho, não, né? Então, gente, a gente precisa entender que nós temos especificações, sim, para cada tipo de equipamento de proteção individual. Outra coisa importante é a expedição de um certificado de aprovação. A verdade é que o EPI, ele precisa ter um certificado de registro, né? A gente tem, às vezes, um selo do Inmetro. Não pode ser qualquer coisa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui o pessoal trabalha tirando. Vamos imaginar que o cara trabalha no mato, coletando o açaí, o fruto, né? Só que às vezes cai muita coisa, né? Aí o dono da empresa fala: ó, cara, esse pessoal precisa de capacete. Mas capacete tá caro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no mato umas cuias de tacacá. Sabe aquela? É uma árvore, né? Não sei se vocês já viram, que é um fruto desse tamanho, oco, que é o que gera a cuia de tacacá. Vou mandar serrar um negócio desse e botar na cabeça dele.
que é para ele não sofrer nada. Tem muita gente que usa isso, gente, no ver o peso, para carregar peso, né, na cabeça, para sustentar o peso e carregar. E aí ele fala, pô, excelente, tá aí o capacete do cara. Gente, claro, né, que isso daí, se a fiscalização bater, o cara vai ser multado e pode até responder judicialmente por causa desse uso de EPI. Então, o EPI, além de ser o mais correto, ele precisa ser um EPI com uma especificação, com um certificado de registro e tudo mais. Quais são, quando a gente fala de EPI, as obrigações do empregador? É ofertar uma EPI de qualidade e fazer a troca desse EPI sempre que necessário. Uma coisa que às vezes nos chama a atenção, quando a gente fala de EPI, por exemplo, é quando a gente fala de uniforme de trabalho, né? Sinceramente, pessoal, não sei se isso já mudou. Mas, antigamente, o uniforme de trabalho, se eu não me engano, ele deveria ser trocado a cada 1 ano. Então, a empresa ela deve te ofertar, te oferecer, oferta não, tem que te dar, né, o teu uniforme de trabalho novo a cada 1 ano. E outra coisa importante, até onde sei tem que ser 2 no mínimo, né? Tipo, ele dá a calça e a camisa, então tem que ser 2 pares no mínimo. Tá? Tem gente que está trabalhando aí 10 anos com uniforme e nunca a empresa deu o uniforme. O bichinho está indo trabalhar com a camisa toda furada. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Lorena Londres quer falar alguma coisa? É isso mesmo, na empresa que eu trabalhava já faz muitos anos. Eu dava, era 2 pares de camisa, 2 pares de calça. No caso, a gente dava uma bota lá, só. E aí eu Entendi. tive um problema lá, né? Que é essa questão, assim, eu era só funcionária e tinha a questão do gerente. Às vezes ele queria que eu pegasse e desse um uniforme já usado por outro funcionário para outro funcionário, entendeu? Entendi. E aí eu, tipo, me recusava e tinha aquele atrito até explicar tudo e tal. É Uhum. mais pela questão financeira, né, que ele fazia isso aí, de não ter que gastar com uniforme, ter que comprar. Então era bem complicada essa situação. Porque a gente não sabe o que é que o outro funcionário tinha, se tinha algum problema de pele, né? Alguma Pois é. patologia para E dar para mesmo outra pessoa. lavando, né, já é uma Sim, coisa assim desonesta, porque às vezes o uniforme já tá velho, amarelado, né? sim, sim. Tá bom, obrigado, Lorena. Bom, olhem só. Equipamentos de proteção individual, EPI, estabelece e define os tipos de EPIs a que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá embasamento jurídico existente desta NR são os artigos 166 e 167 da CLT. Então, gente, quando a gente pensa em EPI, não tem como a gente não pensar na nossa profissão, né? Agora, nessa época de pandemia, a gente vivenciou na mídia, de todas as formas, as discussões que envolviam, por exemplo, a máscara, né, a luva. E eu vou dar um exemplo para vocês, que é algo que eu não sei se vocês já sabiam, mas, por exemplo, se vocês chegarem no hospital agora e chegar lá no posto de enfermagem e detectarem que não há luva no ambiente de trabalho, vocês podem se recusar a exercer o seu trabalho. Por exemplo, hoje eu não tenho como prestar assistência. Eu vou ficar sentado aqui, pronto. Vou fazer trabalho burocrático, mas eu não posso fazer curativo, eu não vou fazer isso, mesmo porque a luva é um EPI que a enfermagem utiliza em uma grande quantidade. Professor, e se a empresa chegar para você e falar assim, eu vou te demitir caso tu não vá trabalhar. Aí você, né, tenta, você precisa vai ter provas, né? Às vezes o WhatsApp é hoje em dia a melhor prova trabalhista que temos. Aí você fala logo, não tem luva.
Aí, às vezes, o cara até escreve, sim, eu não quero saber. Às vezes, né, o chefe com raiva escreve, por exemplo, assim, eu não quero saber se não tem luva ou não, você vai trabalhar mesmo assim. Então, gente, essa frase, provavelmente ela vai ser o fator mais importante para o cara ganhar na justiça uma ação. Aí, muitas vezes, o trabalhador, o empregador, demite o funcionário, às vezes por justa causa, e aí, ó, ele pega, né, aquelas provas todas, vai para a justiça e consegue na justiça reverter aquele quadro, mesmo porque ser demitido por justa causa é algo que ninguém quer, né? Ninguém quer perder seus direitos e ter uma demissão, principalmente desse importuno, né? Bom, ainda falando da enfermagem do EPI, infelizmente, gente, nossos colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles padecem muito na utilização constante e correta do EPI, né? Nós já demos esses exemplos aqui, mas, por exemplo, hoje você tem no ambiente hospitalar aquela seringa que tem aquela parte azul que a gente usa para travar a agulha, né? E tem muito profissional que faz o quê? Quebra, né? Aquilo, porque diz que atrapalha na hora de aplicar. A mesma coisa quando vai quebrar ampola. Às vezes não faz com a técnica correta, e aí sofre um corte no dedo e fica se expondo diariamente, constantemente, a uma situação de risco. Tá bom? Bom, a nossa NR7, ela fala sobre o programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre aqueles exames que a gente até falou anteriormente, tá? Eu vou só pedir licença para vocês. Me deem um minuto, eu vou só pegar aqui um copo de água, tá? Já volto. Bom, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Olha só. Esse programa de controle médico de saúde ocupacional, ele precisa ser muito bem pontuado dentro do ambiente de trabalho. E você precisa entender o seguinte, essa construção e a manutenção desse programa de controle médico, ele é uma responsabilidade do empregador. O que é que significa dizer? Que quando você precisa, eu preciso fazer um exame admissional, preciso fazer um exame periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, o funcionário, ele nunca deve arcar financeiramente com essa atividade. Então, isso é uma responsabilidade do empregador e quem faz essa avaliação admissional, periódica, retorno de trabalho, entre outros, é o médico do trabalho, tá bom? Algumas empresas, principalmente aquelas de grande porte, elas já possuem o seu próprio médico do trabalho, que é aquele que vai dar um atestado de saúde ocupacional, que vai dizer, ó, você está apto ao trabalho ou não, mas algumas empresas acabam terceirizando esse serviço e nós já comentamos aqui, né, inclusive alguns deram alguns exemplos, de que essa abordagem, por exemplo, dentro do ambiente que envolve o exame admissional, ele muitas vezes ele é frágil, né? Porque você chega lá, o médico pergunta, olha, você está sentindo dor em algum lugar? Não. Verifica a pressão, ó, apto ao trabalho. E aí a gente sabe que é muito complicado, né? Gente, o que é que acontece muito por aí? Uma vez teve uma denúncia em São Paulo de venda, né, do ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, ou seja, é o atestado que lhe permite dizer que você está apto para o trabalho. E por que as pessoas compravam isso e por que isso é tão assim peculiar? Porque, pessoal, você quando tem uma lesão prévia, né, você pode ter uma limitação para o ambiente de trabalho. E aí, quando você compra um ASO e esse atestado lhe diz que você está apto a exercer aquela função e não contém nada, não possui nada, o trabalhador ele pode agir de má fé depois dentro da empresa.
Por exemplo, lá no atestado dele diz que ele não tem nada. Aí daqui a 3 anos, ele já está com um problema há muito tempo. Aí ele vai dizer que ele está com um problema na coluna e que ele, né, conseguiu aquele problema dentro do ambiente de trabalho. E aí, olhem só, vão para a justiça às vezes, e aí aquele exame prioritário diz que o indivíduo não tinha nada. E aí, como é que fica, né? Então, é curioso a gente falar um pouco sobre isso, porque assim, gente, muitas vezes o exame periódico, por exemplo, ele fica um pouco que padronizado no período de um ano, né? Então, por exemplo, o trabalhador, a cada um ano, precisa fazer um exame periódico. Professor, esse exame, ele pode ocorrer em um período menor, de acordo com a necessidade da empresa e alguma intervenção? Pode. Se a empresa quiser fazer exames antes desse período por conta própria, eu quero fazer isso porque eu acho importante, tudo mais, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a NR7, que é esse nosso programa de controle médico, ele nos dá um padrão de avaliação, né? Mas nós vamos determinar também, né, o que realmente pode ser necessário avaliar e por onde seguir esse caminho. Bom, a nossa NR8, ela já vai ser uma NR que vai nos falar, por exemplo, sobre edificações, né? E além de edificações, ela vai nos determinar padrões, por exemplo, de circulação, piso, escada, rampa, passagem. Professor, é complicado isso. Mas olhem só, o enfermeiro do trabalho, ele não vai trabalhar dentro dessa especificidade. Isso aqui é uma área mais específica de engenheiros, arquitetos, entre outros. Mas, por exemplo, o que é que envolve esse, como diz aí no texto, esses requisitos mínimos de segurança e conforto, por exemplo? Vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos. O primeiro é o seguinte: vocês já ouviram falar, quando vocês vão numa loja comprar um ar-condicionado, uma central de ar, muitas vezes o vendedor fala, olha, essa central de ar, ela é de 24.000 BTUs. Ah, beleza. Essa central de ar, ela é de 12.000 BTUs. Essa quantidade de BTUs, ela mostra a potência, né, da máquina. E olha que coisa interessante. Em um ambiente de trabalho, para ele ter um ambiente considerado confortável, né, você precisa ter para cada metro quadrado 1.000 BTUs. Então, se você quer comprar um ar-condicionado de 24.000 BTUs, né, aquela central deve ser utilizada de preferência em um ambiente de 24 metros quadrados, né? Ou seja, por exemplo, eu acho que essa sala é quase isso, né? Deve ter uns 6 metros, né? Daqui por 4 ou 5 daqui dá praticamente 30 metros quadrados aqui. Então, gente, é por isso que às vezes vocês chegam no ambiente, não está muito quente. Claro, não foi feita essa projeção, por exemplo, a nível de BTUs. Assim como tem lugares que você chega, principalmente igreja, e você vê um bando de splint, né, um do lado do outro, porque ele provavelmente fez um cálculo de metragem quadrada e viu que era necessário tudo aquilo. Qual é o outro exemplo que nós temos nesse requisito mínimo de segurança e conforto? É a famosa construção de rampas, por exemplo. Vamos imaginar aqui o ponto A, aqui onde está meu dedo, e aqui em cima o ponto B, tá? Ponto A e ponto B. Nós vamos descer agora aqui o ponto B até aqui embaixo, ao ponto C. Se a gente fizer uma linha daqui para cá e daqui para cá, a gente vai formar um triângulo, certo? Então, olha só, dependendo do ângulo formado entre essas duas retas, ele vai avaliar se essa rampa ela pode ser construída assim, ó,
em uma linha reta, ou se essa rampa vai precisar fazer isso, 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 isso e isso. Aquela famosa rampa, né, que vai dando curva até chegar a algum ponto. Então, gente, não é algo que simplesmente sai da nossa cabeça para ser construído. Tipo, eu vou, né, fazer essa rampa desse jeito. Não, nós temos toda uma legislação que embasa esse sentido. É preciso haver proteção contra intempéries, né? A obrigatoriedade das observações das normas técnicas, que são as INBRs, né? Impermeabilização contra umidade, isolamento acústico, proteção contra insolação. Então, por exemplo, não dá para o cara construir um galpão onde vai haver uma radiação de calor muito intensa. O pessoal vai cozinhar lá dentro. Então, a NR todo vai projetar todas essas situações, né? A NBR 14.037, NBR 5.674, né? Vai falar sobre os laudos, norma de inspeção. É uma parte já um pouco, né, mais afastada da nossa área. Outra coisa importantíssima, né? É uma NR que a gente utiliza muito também na área da saúde, é a NR9, tá? A NR9, ela fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É o que nós chamamos de PPRA, né? O PPRA, ele literalmente vai ser um programa, nós vamos ter algumas coisas escritas para ajudar o ambiente de trabalho e o trabalhador a prevenir e diminuir esses riscos, né? Contidos no meio ambiente. Se a gente for dar uma olhada nessa imagem, o rapaz ele está com um mapa escrito PPRA e o outro trabalhador ele está colocando, por exemplo, né, um aviso ali numa parte da área. Sabe por quê? Porque, por exemplo, ali naquela área pode haver muita queda de material de construção, né? Às vezes é necessário ter algum fio desencapado, então ele vai logo botar um aviso, a partir daqui uso obrigatório de luvas e capacete. Ou seja, ele vai querer alertar o trabalhador com os riscos ali presentes, tá bom? Bom, no PPRA, todos os empregadores são obrigados a elaborar, né? Você precisa ter, independente do tamanho do seu local de trabalho, da característica da empresa, ou seja, como for, é necessário sim você ter um programa relacionado a essa proteção dos riscos ambientais, tá? Prever os riscos existentes e propor medidas saneadoras. O que é que a gente fala com medida saneadora? A gente está falando de uma medida para, entre aspas, limpar, né? Para manter íntegro aquele ambiente. E quando a gente fala de risco, prever risco, o que é que a gente pode prever? Vamos pensar aqui. O cara trabalha, vamos dar um exemplo da construção civil, né? Bom, construção civil, o cara trabalha lá na obra, né? Tem cimento, tem pedra, várias coisas. E aí o cara pensa o seguinte, período de chuva aí em Belém, quando começar, né? Essa parte da laje vai ficar muito alagada. A gente vai ter uma tendência maior de ter chão escorregadio, alguém pode cair. Então vamos tentar prever o que pode acontecer e já começar com as medidas preventivas, né? Ver se essa bota ela é suficiente para evitar e vamos identificar uma área, ver se tem como criar uma forma de drenagem dessa água, ou seja, você vai procurar meios, né, de evitar o risco potencial. Outro, estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos para o PPRA, estabelece uma estrutura mínima, como o planejamento anual de metas, prioridades e cronograma. O que significa isso, professor? A gente falando de planejamento anual de metas, por exemplo. Gente, acontece o seguinte, quando você está lá com a empresa e você desenvolve aquela atividade toda, vamos imaginar que no ano de 2019
Você teve, vamos imaginar aqui, você tem 50 enfermeiros que trabalham para você. E no ano de 2019, você teve 15 enfermeiros que foram afastados do ambiente de trabalho por causa do estresse ocupacional, tá? E aí você, pô, cara, isso daí é complicado. Ó, 15 enfermeiros é muito complicado. E você determina no seu plano de metas que no ano de 2021 você vai ter no máximo 5 enfermeiros afastados por estresse ocupacional, tá? Ou seja, você vai querer reduzir em 66,6% o número de afastamentos. E o que é que você vai fazer para isso? Bom, vou contratar um psicólogo para fazer uma consultoria aqui, vou instituir uma parte de ginástica laboral e atividades para eliminação da tensão no ambiente de trabalho, porque não é prático, não é só a gente planejar e esperar que aconteça. Não, a gente vai ter que criar os cronogramas de atuação, contratar muitas vezes profissionais capazes de intervir junto a nós a essa situação. E aí, é nesse momento que você vai precisar pensar na estratégia e metodologia de ação. Então, gente, o PPRA é uma coisa que os ambientes de trabalho, eles precisam ter. Eles precisam ter muito bem controlado o que eles querem, né? Para quando eles querem, né? Qual é esse período da ocorrência? Então, o PPRA vai se preocupar com as medidas de controle dos riscos, os níveis de ação que ele pode atuar, o monitoramento das situações, o registro dos dados, informação, responsabilidade. Então, por exemplo, gente, tem empresa que é muito preocupada com a imagem que ela carrega, ao invés de se preocupar com a saúde do trabalhador. Então, às vezes, acontece um acidente de trabalho qualquer e a empresa muitas vezes quer simplesmente, olha, não conta para ninguém, não, olha, deixa isso abafado para não chegar na mídia, para a gente não perder a imagem dessa empresa que nós somos. E acaba que, ao invés de você se preocupar com o que é importante, você vai agregar valores que, infelizmente, não vão promover o crescimento do seu ambiente de trabalho, tá? Bom, gente, NR10 agora, tá? A NR10, ela fala sobre as instalações e serviços em eletricidade, tá? E aí, ela também é uma NR que não é uma NR específica, né, da área da enfermagem. A gente vê mais profissionais da área da engenharia e da arquitetura envolvidos. E elas falam, por exemplo, dos projetos para prevenir choque elétrico, falam sobre a proteção contra risco de incêndio e explosão, né? Então, vamos dar um exemplo. A distância entre uma máquina e outra deve ser de tantos metros. Você não pode utilizar um fio sem fio terra, ou seja, características mesmo relacionadas a essas características, tá bom? Bom, a NR10, falando sobre essas instalações, ainda de serviços e de eletricidade, elas têm um papel fundamental também dentro da avaliação, né, desse risco potencial. Como assim, professor? Por exemplo, é o seguinte, quando a gente começou a falar sobre saúde do trabalhador na nossa disciplina, a gente abordou uma imagem sobre o que a gente chamava de atos e condições inseguras, né? Não sei se vocês lembram. E lá, por exemplo, na condição insegura, a gente viu que tinha um ventilador na imagem que tinha uma ligação incorreta elétrica feita. Isso é importante para a gente porque, às vezes, quando a gente pensa em instalações e serviços de eletricidade, a gente pensa isso numa responsabilidade apenas da empresa. Mas o trabalhador em si, por si só, ele não pode estar criando essas situações que para ele são naturais. Então tem muito trabalhador que faz ligação clandestina, né, expõe fio elétrico, não usa isolante, e aí acaba expondo não só ele, mas outras pessoas a um risco qualquer.
tá? Bom, NR11. A NR11, ela fala sobre o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, tá? Então, ela vai começar a nos caracterizar sobre o movimento dentro do ambiente de trabalho, como guardar material químico, como guardar material físico, né, frágil ou não. Por exemplo, nessa primeira imagem que a gente vê essa mulher, se a gente olhar para essa empilhadeira, a gente percebe que a empilhadeira tem uma luz de advertência que vai estar ligado enquanto essa empilhadeira estiver funcionando, né? Nós vamos ter um protetor de cabeça, nós vamos ter um alarme sonoro. Não sei se vocês já ouviram, mas alguns caminhões maiores, ambulância, quando dão ré, toca aquele barulho igual um alarme de moto, né? Que é para avisar, né, aos trabalhadores que há um movimento de um maquinário grande ali, ou perigoso. Porque o cara que está numa ambulância, às vezes, ele tem dificuldade de ver o que tem atrás dele. Assim como o cara que está, por exemplo, num caminhão qualquer. Aqui é interessante porque a gente tem uma imagem de um trabalhador que ele está fazendo esse transporte de uma carga X, né? E olha só que interessante, gente, se a gente for olhar para esse conjunto de imagens e perceber o que esse trabalhador está fazendo, ele está realizando uma postura, né, para carregar aquela carga, que é uma postura que não está sobrecarregando a coluna em um ângulo diferente. Não, ao contrário, está respeitando e mantendo a coluna ereta. O problema, pessoal, é que dificilmente o profissional, principalmente o enfermeiro, ele vai conseguir realizar esse movimento respeitando a angularidade da coluna. O que é muito fácil a gente ver por aí, o enfermeiro vai lá e se abaixa e pega determinado material. E isso vai desgastar progressivamente a sua coluna. Aqui embaixo, nós estamos vendo mais imagens relacionadas a basicamente estoque, né, de materiais. Então, por exemplo, professor, nós temos um limite de caixas para estocar? Temos. Né? Dimensionamento do local, número de caixas por coluna. Quando for material inflamável, não pode estar condicionado junto com materiais que podem pegar fogo, papel, entre outros. Ou seja, isso daí vai nos mostrar, por exemplo, todas essas situações. Só para vocês terem ideia, uma empresa qualquer, quando ela abre, quando ela está nessa perspectiva de crescimento, ela costuma contratar empresas que são referências nesse critério de NRs. Então, às vezes vai um técnico de segurança do trabalho, vai um médico do trabalho, eles vão fazer todo um condensado de tudo que aquela empresa precisa fazer e continuar fazendo para permanecer em segurança, tá? Bom, ainda sobre a NR11, né? Vai falar sobre operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadas. É curioso esse exemplo, pessoal, porque eu não sei se vocês conseguiram ver o Fantástico esse domingo, mas o Fantástico contou a história lá em São Paulo de uma caixa d'água que o pessoal da prefeitura estava quebrando e usando uma máquina, né, para furar o concreto, e a caixa d'água acabou se soltando e rolou, né, um morro abaixo. E aquela caixa d'água estava com peso estimado superior a 30 toneladas. Ela parou em cima de um carro, né? O carro, sem brincadeira nenhuma, ficou dessa finura, mais ou menos, todo amassado. E o que foi que aconteceu? Quando a gente vai ver as regras de demolição e a gente percebe que aquela obra ela faz parte de um cenário de moradores, social, nós não podemos assumir um risco ali dentro. Então, o correto é você ir quebrando a estrutura por etapas, de cima para baixo. Uma casa, um prédio, uma caixa d'água. Você não pode, por exemplo, implodir. Você não pode usar explosivo. E aí, olha que interessante. O cara que foi pela prefeitura de São Paulo destruir aquela
caixa d'água, para economizar tempo, começou a quebrar pela base da caixa d'água, ao invés de cima para baixo. Para a caixa d'água logo arriar, né? Ele pensou que ela ia simplesmente cair verticalmente e pronto. O problema é que a caixa d'água tombou. E quando ela tombou, ela quebrou de vez e saiu rodando, né? Gente, quando ninguém, graças a Deus, morreu com esse acidente, mas o que é importante a gente dizer? As pessoas, elas vão para a justiça por causa disso, principalmente para quem perdeu aquele carro e principalmente, olha que coisa interessante, mesmo uma pessoa não sofrendo nenhum impacto físico nem material, ela pode entrar na justiça e justificar o risco pelo qual ela passou. E ela pode ser indenizada por causa disso, tá bom? Ainda sobre a NR11, fala-se sobre inspeção de cabos de aço, correntes, ganchos, corrediças e cordas, transporte e armazenamento de sacas, de materiais, peso do material, distância, acesso, entre outros, tá bom? Bom, NR12 agora. NR12, ela fala sobre máquinas e equipamentos. E, gente, essa NR é uma NR importante porque nós ainda temos muitas pessoas que morrem, né, ou sofrem lesões graves envolvendo essas máquinas e equipamentos. Então, olhem só. Essa NR estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho, a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes do trabalho. A fundamentação legal ordinária específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR são os artigos 184 e 186 da SLT. Então, o que essa NR ela vai nos dizer? Ela vai nos determinar a disposição e organização das máquinas e equipamentos num ambiente de trabalho. Como, por exemplo, os pisos devem ser limpos, livres de óleos e outras substâncias, a faixa livre entre partes móveis da máquina deve ser de 70 centímetros a 1,30 m, a distância mínima entre máquinas deve ser de 60 centímetros a 80 centímetros, e as vias principais de circulação das pessoas devem ter uma largura mínima de 1,20 m. Existem outras coisas aqui importantes, como, por exemplo, a gente não pode ter um botão na máquina que pode acioná-la ou desligá-la sem querer, por exemplo, com toque do cotovelo, né? Você precisa ter as transmissões dessa máquina enclausuradas. O que é que significa isso? Por exemplo, quando você mexe na marcha de um carro, aquilo é a transmissão. Ou seja, é um maquinário de engrenagem que vai se encaixando para promover aquele movimento X. Quando a gente fala em transmissão enclausurada, nós estamos falando de proteção da transmissão, do eixo, entre outros. Por exemplo, a gente tem aqui no Pará um acidente muito comum, que é o escalpelamento, né? Que ocorre principalmente porque deixa um eixo exposto do motor que gira muito rápido, o cabelo prende ali e acaba arrancando o couro cabeludo. Tá? Olhem só, gente, aqui nós temos umas imagens, a gente consegue ver uma máquina aqui antiga, né? Uma máquina que tem exposição de fios elétricos, está com a tampa aberta, ali o indivíduo está manuseando de uma forma insegura, né? Isso não deveria acontecer. Aqui nós temos um maquinário utilizado na roça, né? O indivíduo ele está, é como se fosse isso, né? Esmagando algum tipo de mato, né? E se você for perceber, essa estrutura verde toda, ela está toda protegida, né? O motor está aqui dentro, mas ele está todo protegido para evitar o contato de qualquer forma do indivíduo com essa área, né? Mas ó, a gente percebe que o profissional está descalço, né? Ele não deveria estar sem calçado, porque como é uma área aberta, ele pode sofrer um acidente com um pedaço de
graveto, um animal peçonhento, entre outros, mas o caso não é esse. Olha, gente, um outro exemplo, né, de um motor, a gente consegue ver um motor aqui, né, e as roldanas, a gente vê um sistema todo que funciona numa velocidade alta, né? Se prender um dedo aí pode cortar, o cabelo pode tracionar, tá? E quando a gente fala dessa parte das máquinas em si, é essencialmente isso, tá? Olha que coisa interessante. Se a gente for fazer uma reflexão sobre como é que eu digo, sobre essa característica toda das NRs que a gente consegue observar, a gente percebe que elas conseguem nos posicionar a respeito de uma característica física do ambiente de trabalho, uma característica de saúde, né, uma característica do sistema elétrico, ou seja, as NRs vieram para tentar abordar todas as necessidades presentes dentro do ambiente de trabalho, tá? Como eu falei para vocês, eu não sei se todos ouviram, né, mas eu falei no início da aula, nós temos, nós temos 36 NRs, né? E eu dividi 12 NRs por aula. As nossas aulas vão de 7h30 às 10. Eu repito isso porque agora, né, o Jean até estava na dúvida. Nosso horário de 10h10 a 11 horas, ele não existe, porque eles são nossos horários da prática. E a nossa prática vai ser feita ao final, né, quando a gente vai fazer a nossa visita técnica. Então, hoje nós estamos finalizando as 12 primeiras NRs, né? São 9h35 aqui no meu relógio. Eu vou finalizar com vocês e vou logo postar a aula com um PDF. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Sim ou não? Professor, sobre NRs revogadas, tem alguma revogada? Na verdade, Lorena Lones, olha só, o que é que acontece? Isso daí é complicado a gente falar porque atualmente, né, tem algumas coisas que estão na justiça que estão em trâmite, né? Como, por exemplo, o acidente de percurso, né, que tiraram o acidente de percurso, agora estão pensando em retomar novamente. Então, a gente tem algumas NRs que passam por algumas atualizações, né? Vão passar, na verdade, por algumas atualizações, mas enquanto nada for necessariamente comprovado, e quando estiver em trâmite judicial, né, de modificação ou não, é levado em consideração a última aprovação delas, entendeu? Então, provavelmente vai surgir aí uma nova norma regulamentadora que vai falar, por exemplo, da exposição a alguns elementos, dizem, né, já falando da parte mental do trabalhador, que vai ser algo que vai ser muito positivo para a gente, né? Mas por enquanto eu não estou sabendo de nada, né, de cancelamento de uma dessas normas que a gente viu ou de criação de novas. Ok. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa? Giancairo, Janaína, Jamile, Milene, Elizabeth, Marlon? Não? Então, gente, eu queria desejar para vocês uma ótima semana, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar pelo WhatsApp, se quiserem, podem ficar à vontade. Fiquem com Deus. Professor, Diga, pode falar. Tudo bem, uma professor? dúvida. Pode A falar. questão da sua, as aulas presenciais vão retornar agora dia 29 de setembro, né? Aí eu Isso, queria saber como vai ficar a nossa visita, que o senhor falou da nossa isso, visita à empresa. Então, exato. vai acontecer? Vai, é assim, Eliane, o que é que acontece é o seguinte, eu passo para eles a necessidade e posteriormente eles me mandam as datas prováveis, entendeu? Eu sempre digo para eles que eu preciso que seja na terça-feira. Aí, por exemplo, eu já entrei em contato com eles, entendeu? Então eles vão falar, olha, seu Adilson, no dia tanto de outubro a gente pode receber. Aí a gente vai marcar. A minha intenção é em pelo menos 2 empresas, entendeu? E aí a gente já consegue ver todo esse processo produtivo. Aí, por exemplo, a gente já não tem limitação. As empresas já estão recebendo algumas visitas. Agora, a gente voltando presencialmente, a gente vai poder organizar aqui presencialmente. Gente, o que é que a gente vai fazer lá? Como é que a gente vai? E tudo mais. Aí vai melhorar a organização em si, tá bom? Tá certo.
Jamile, você queria falar alguma coisa? Eu vi que você ligou o microfone ainda agora, não sei se queria falar algo. Ô, professor, só queria mostrar que eu tô aqui mesmo. Ah, tá bom, então tá ótimo. Obrigado por estar aqui, tá? Então, gente, então, bom dia novamente, tá bom? Se precisarem de qualquer coisa, podem me procurar. Daqui a alguns minutos já vai estar o material e a aula na plataforma, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom dia! Bom dia, tchau, tchau. Bom dia.